queridos, tem um tempinho aí que a gente não se vê e a gente ainda tinha uma pendência de um conteúdo que é o período simples e composto dentro da língua portuguesa. Até para a gente entrar nas orações coordenadas e nas subordinadas, a gente precisa fazer esse linkzinho aqui do que é um período simples e composto para poder começarmos na oração coordenada na próxima aula. Então, eu fiz um pequeno slide para vocês, tá? São quatro slides mesmo, na verdade, como se fosse 4 folhas, explicando de forma bem resumida, mas tranquila de entender o que é um período simples e composto. Bom, a gente começa aqui. O que é o período? É a frase organizada com uma ou mais orações. E orações é a frase que se divide em sujeito e predicado, que são os termos principais ou essenciais da oração. Então, eu só posso chamar de oração se eu tiver um verbo, certo? Então, se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Se eu tenho 2, eu tenho 2 orações. Se eu tenho 3, eu tenho 3 orações. E aí a gente vai dizer que tem o quê? Um período composto por 2 orações, por 3 orações, tá? O simples, ele está em torno de uma oração só. Então, por isso ele é chamado de simples. É aquele formato por apenas uma oração. Aí a gente tem o exemplo. A chuva forte derrubava todas as árvores da rua. A gente só tem um verbo aí que eu derrubava. O dia está maravilhoso. Verbo estar, também período simples. Fabiana acordou seu irmão cedo para seu aniversário. O acordou é o único verbo, então período simples. Letícia passou no vestibular. Período simples também, porque a gente só tem o verbo passar aí. Bom, o que é um período composto? É aquele formado por 2 ou mais orações. Exemplos. Não imaginei que fosse demorar tanto assim para te ver. Olha só quantos verbos. Imaginei, fosse, demorar, ver. Então aí a gente tem bastante verbo e a gente chama de composto por isso. Conversamos com calma quando eu voltar. Conversamos e voltar, 2 verbos, período composto por 2 orações. Karina levantou e foi direto para a televisão. Então eu tenho levantou e foi, 2 verbos, período composto por 2 orações. Preciso que me empreste sua blusa. Preciso e empreste, outro verbo, período composto por 2 orações. E aí a gente vai partir agora para a classificação do período composto, que a gente só tem 2 classificações, que é o período composto por subordinação e por coordenação. O coordenação, a gente diz que é quando as orações são independentes, né? Cada uma delas tem sentido completo e são formadas por orações que a gente chama de coordenadas, né? Já falei até sobre isso em sala de aula antes desse período de pandemia, falando que elas são a gente podia usar de forma metafórica, como se fosse assim, elas são as independentes, elas não precisam uma da outra, elas têm vida própria, né? Então, Alice veio, vírgula, gostou e ficou para sempre. Então, olha só quantos verbos. Veio, gostou e ficou. São independentes porque se você separar, elas continuam com sentido, tá? Alice veio, pronto. Gostou, também tem sentido completo. Ficou para sempre também. Perto dela tem metrô, mas só anda de carro. Então, assim, se eu separar as orações, vocês vão ver que elas são independentes. Perto dela tem metrô. Depois eu faço isso. Mas só anda de carro. Também é outra oração independente. Essa não está atrelada à principal. Não existe isso. Cada uma é independente. Ele não veio nem telefonou. Olha aqui, ele não veio. Uma oração independente. Nem telefonou é outra oração também independente. Já as subordinadas, a gente diz que é como se fosse um funcionário que está sempre subordinado a um superior, né? E no caso da oração, não é muito diferente disso, ó. Quando uma das orações depende da outra, elas se relacionam e sem uma delas o sentido fica incompleto. O período composto por subordinação pode ter o valor de sujeito, complemento nominal, adjunto adverbial, adjunto adnominal, dentro da estrutura da oração principal. Exemplos. Sofia, que é a melhor aluna de português,
não conseguiu atingir um bom resultado na prova. Então, vocês percebem que, ó, Sofia, que é a melhor aluna da turma, não conseguiu atingir um bom resultado na prova, tá o quê? Subordinada à primeira, que vem falando quem é a Sofia e vem explicando que é a melhor aluna de português. Diego não pôde esperar, porque estava atrasado para o curso. Porque estava atrasado para o curso, fica sem sentido. Ele está atrelado a quê? Ao Diego não pôde esperar. Então, é como se fosse o funcionário que está o quê? Subordinado ao principal, ao chefe, que aqui a gente chama de oração principal. Embora ela fosse teimosa, continuou ouvindo os conselhos dos mais velhos. Então, oração subordinada à primeira, que embora ela fosse teimosa. O período termina sempre por uma pausa que se marca na escrita com ponto, ponto de interrogação, reticências ou dois pontos. É importante saber que a oração que forma o período simples é denominada de oração absoluta. A gente chama de absoluta porque só tem um verbo, só uma oração, já que ela é única. Além disso, todo período simples ou oração absoluta corresponde o quê? A uma frase também, porque tem sentido completo, né? Então, frase é todo aquele enunciado que tem um sentido completo. Aqui a gente finalizou. Eu também separei para vocês, preparei, né, uma listinha, vou abrir aqui para mostrar, de exercícios sobre, não só sobre período simples de composto, porque o conteúdo é pequenininho, então vocês vão ver que eu coloquei pouquíssimos exercícios para vocês fazerem. Na número 1, eu peço para vocês identificarem e classificarem. Opa, eu abri o exercício errado, gente, perdão. Isso aqui vocês já fizeram até. Cadê? Aula. Vou abrir esse aqui. Eu mandei como PDF para vocês, mas eu sempre gravo como Word também. Então, vocês vão abrir e vai estar lá, exercício sobre período simples e composto. Aqui eu vou pedir para vocês analisarem as frases e identificar as que também são orações, ou seja, as que também têm verbo. E vão colocar para mim, pode até marcar com um X do lado, que não tem problema, que eu vou saber que vocês responderam. Na 2, vocês vão indicar quantas orações são formadas nos seguintes períodos. 1, 2, 3 e por aí vai. Na 3, de acordo com a quantidade de orações identificadas, vocês vão classificar para mim se é período simples ou composto. Aqui é uma questão objetiva de período simples e composto, né? Questão de vestibular. Na 5 também, 6 também, que inclusive é da UF, daqui do Rio. 7. E depois a gente vai partir para 3 textos, que aí é a parte de interpretação de texto que faz muito tempo que a gente não trabalha em sala de aula. 3 textos que foram polêmicos, né, ano passado, falando sobre filmar os professores em sala de aula e tal. A questão aqui não é vocês debaterem o que é certo ou errado. Até, claro, aprecio muito que vocês tenham a opinião de vocês com relação a isso. O que eu quero é que vocês entendam o que os textos têm em comum, se eles falam do mesmo assunto, se um assunto dialoga com o outro, que eu quero que vocês respondam. Todas essas questõezinhas aqui, ó. Tudo interpretação de texto e também semântica. Vocês vão marcar, muitas são de marcar. O iniciozinho é para vocês responderem, que é discursiva, e depois para vocês marcarem, que são as objetivas. Bom, assim que vocês responderem, me enviem, que eu vou dar o visto, estou anotando no caderno. E depois eu devolvo para vocês pela plataforma mesmo. E logo que todos me devolverem, aí eu disponibilizo o gabarito na internet para vocês, na plataforma. Tá bom? Beijos, fiquem com Deus. Estarei à disposição de vocês para qualquer dúvida, tá?